Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus sejam com todos. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade nessa série de mensagens intitulada Como Foi, Como Deve Ser, onde estamos vendo o livro de Atos dos Apóstolos. E semana passada, aliás, no texto passado nós vimos a fatídica morte de Estevão. E hoje nós começaremos a ver os desdobramentos que a morte de Estevão trouxe para a vida da igreja. Então abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 8, dos versos 1 até o verso de número 8. Todos me ouvem bem por causa do barulho lá fora? Amém? O título da mensagem de hoje é o Evangelho em Samaria, parte número 1, Atos 8, dos versos 1 até o verso número 8, diz assim a palavra de Deus: No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhe Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Até aqui. Abaixa a cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito, que nada, Senhor, atrapalhe a nossa comunhão contigo, para ouvir a Tua voz. Abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, Pai. Fale conosco, Deus, através desses versos. Nós possamos sair daqui, Deus, bem melhores se nós entramos, renovando, Pai, a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Pois nós oramos, é no mérito único e exclusivo dele. Amém, amém, amém. Meus irmãos, nós vimos no sermão passado o relato de Lucas sobre a morte de Estevão. Como nós sabemos, Estevão era um dos 8 diáconos levantados pela primeira igreja para cuidar dos necessitados, órfãos e viúvas, né? Mas que pela graça do Senhor, ele se mostrou um grande pregador do Evangelho. E ele havia sido acusado pelos judeus de blasfemar contra Deus, contra Moisés, de falar mal do templo, e foi levado a julgamento no Sinédrio por 2 falsas testemunhas. Estevão, em sua defesa, ele usa a própria Escritura para evidenciar para aquela gente toda o quê? A dureza de coração daquele povo, desde os tempos mais antigos até aquele momento. E isso deixa aquelas autoridades religiosas furiosas com Estevão, pois tudo que ele havia dito fazia sentido para aquele povo, para aquela gente. Então o que eles fazem? Condenam-o à morte por apedrejamento. E a sentença ela é executada do lado de fora dos muros da cidade de Jerusalém, onde antes de morrer Estevão tem uma visão do trono de Deus, onde Jesus o aguardava em pé, ao lado do Pai, para receber o seu servo. Vimos que na execução, e provavelmente durante todo o interrogatório, quem estava presente lá? Saulo de Tarso, que virá a ser depois o apóstolo Paulo. Estava presente e participou ativamente de tudo. E no texto de hoje, começaremos a ver todos os desdobramentos da pregação de Estevão. O que a pregação do Evangelho que Estevão fez naquela ocasião resultou. E onde Deus agora, Ele irá direcionar a salvação aos povos gentios. Isso inclui eu e você. Amém, igreja? E como pregação genuína, verdadeira do Evangelho e perseguição, elas sempre andaram juntas,
o texto de hoje nos mostra que a perseguição da igreja pelos judeus começa a se acirrar, se intensifica. Lê novamente comigo o verso número 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, não fecha não. Leia comigo o verso número 1, a partir da parte B. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Até aqui. Meus irmãos, após a pregação de Estevão, o sentimento de raiva, de ódio dos judeus era tamanha, que só a morte de Estevão bastava. Eles queriam acabar com Estevão e queriam mais. Eles queriam acabar também com todos os cristãos. Ou melhor, exterminar o que eles chamavam seita dos nazarenos. Esse foi o nome dado por eles ao cristianismo no seu início. Você deve se lembrar que a perseguição contra a igreja já havia começado lá atrás, com Pedro e João. Eles eram presos, açoitados, e levavam o quê? Cala a boca das autoridades. Mas aqui não. A partir de agora, aqui açoite só não bastava. Eles estavam com o quê? Com gosto de sangue na boca. Sangue de Estevão. E pensavam assim, já que a gente matou um, bora lá, vamos matar todo mundo agora. A perseguição antes era contra os apóstolos, contra os 12. E agora, a partir de Estevão, era com toda a igreja de Cristo. E nessas alturas aqui, a igreja de Cristo já beirava umas 8.000 pessoas em Jerusalém. E essa perseguição era comandada pelo capitão da guarda do templo, junto com toda a guarda, que foram incumbidos pelo sinédrio de procurar matar todo e qualquer cristão que visse pela frente. Isso causou 4 situações que nós veremos no texto. A primeira está aqui na continuação do verso 1, onde nós paramos. Leia comigo. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Irmãos, vocês lembram quais foram as últimas palavras de Jesus, o que ele disse antes de ascender aos céus? Está lá no capítulo 1 de Atos, do verso 8, diz assim: mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O evangelho começou a ser pregado pelos apóstolos onde? Em Jerusalém. Aí Deus permite que a perseguição se inicie por conta disso. Agora a perseguição ela vai se intensificar, e qual que é o resultado? Todos, exceto os apóstolos, são espalhados por toda a Judéia e Samaria. E o que isso nos mostra? 2 coisas. Que Deus está no controle de absolutamente tudo, inclusive na adversidade da minha e da sua vida, e que não importa o que aconteça, se Deus ele prometeu algo, encare isso como realidade na minha e na sua vida, pois é a mesma coisa. Amém, igreja? Os planos de Deus, eles são perfeitos. Eles poderiam pensar assim: se ser chicoteado, sofrer pelo nome de Jesus era algo tido como um privilégio, porque eles agiram assim anteriormente, lembra? Os apóstolos disseram isso. Então poderiam pensar, então morrer por Jesus seria um privilégio maior ainda. E todos de forma voluntária se entregariam, morreria todo mundo e acabava a história. Mas havia uma ordem dada por Deus a eles, do que? Ide, pregai o evangelho a todos, desde Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, Deus não permite que eles pudessem ser martirizados, mortos naquele momento. Deus permite que eles fujam para que o seu propósito, o propósito do Senhor, fosse cumprido. Portanto, igreja, quer eu e você queiramos ou não, os planos de Deus, eles vão se cumprir, na minha e na sua vida, amém? Vão se cumprir.
Nós não sabemos nem de que forma, mas que serão, serão. Pode ter certeza disso. Essa ordem aqui foi dada não somente aos apóstolos, mas para toda a igreja. E isso aqui inclui eu e você. Jerusalém, Judeia, Samaria, o evangelho foi pregado. E os confins da terra, incluindo a cidade de Queiroz, é responsabilidade o quê? Minha e sua. Então a igreja o quê? Se dispersou de Jerusalém, se espalhou pela Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. E aqui está o segundo ponto. Por que será que só os apóstolos ficaram lá em Jerusalém? Irmãos, quando Deus levanta um líder verdadeiro no meio do seu povo, é como Jesus disse lá em João 10, capítulo 10, versículo 11 e 12. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Os apóstolos entenderam isso aqui. Alguém tinha que ficar em Jerusalém, dá de tudo. E como alguém tinha que fazer, como alguém tinha que correr esse risco, que seja a gente então. E aqui tem uma lição muito importante. Alguém já disse, se a gente quer que a igreja saia para evangelizar o mundo, que prenda os pastores da cidade. Interessante, né? Os apóstolos ficaram, e os discípulos fugiram. Mas quem que evangelizou toda aquela região? Não foram os apóstolos, foram os crentes. E aqui mais uma vez Deus mostra que efeito de perseguição contra a igreja resulta em expansão, resulta em crescimento dela. Aí eu fico pensando, quando será que a igreja brasileira ela vai acordar de verdade para fazer o que for ordenado? Será quando eu ou pastores que estão espalhados por aí precisar ser preso? Precisar passar pelos que eles passaram? Meus irmãos, os dias maus, como eu disse no início, eles estão chegando. Se você vê as notícias que correm pelo Brasil, cristianismo é a única religião que está sendo perseguida no nosso país, única. Assim como foi no passado, novamente, e Cristo disse que isso aconteceria. Os tempos maus, eles estão chegando. E talvez muitos de nós não teremos mais chance. Temos que aproveitar o hoje, pois essa foi a ordem de Deus. Amém, igreja? Terceiro ponto é um detalhe importante aqui no verso 2, que é sobre o sepultamento de Estevão. Leia comigo novamente o verso número 2. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Meus irmãos, homens piedosos aqui não eram da igreja de Jesus, mas eram judeus, do judaísmo. Eram pessoas que, assim como Nicodemos, o fariseu, como o centurião romano, Cornélios, eles olhavam com um certo apreço, tanto pela lei de Moisés, quanto o evangelho de Jesus. Esses aqui que sepultaram Estevão, provavelmente não concordavam com o que havia sido feito com ele. E correram até um certo risco, dando o quê? Um enterro digno a Estevão. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés proibia quem fosse apedrejado ser enterrado, muito menos que fosse lamentado a sua morte. Mas esses homens com motivações piedosas e impactados com o sermão de Estevão, não só o enterraram dignamente, como também choraram a sua morte. E aqui no verso 3, está o quarto ponto, que é justamente a perseguição
de modo pessoal, que Saulo de Tarso inicia. Lê comigo o verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Aqui o texto mostra o contraste entre judeus piedosos que sepultaram Estevão e Saulo de Tarso. Os homens piedosos choraram a morte de Estevão, enquanto Saulo de Tarso tinha um desejo apenas do quê? Da morte de todos os cristãos. A intenção de Saulo de Tarso aqui era a total destruição da igreja. O zelo dele pelo judaísmo, com o farisaísmo, era tamanho, que ele crendo verdadeiramente, genuinamente, que o sinédrio estava com razão. O texto nos diz que Saulo de Tarso, ele ia o quê? De em casa em casa. Ordenava que a família toda se reunisse na presença dele e provavelmente perguntava assim: vocês creem que Jesus é o Messias? E o crente verdadeiro, o que ele responderia? Sim. Então eles eram arrastados, lançados na prisão, homens e mulheres, aguardando o julgamento do sinédrio, assim como Estevão. Agora pensa comigo. Após a mesma situação dos nossos irmãos do passado, eu e você na mesma situação, tendo as autoridades dentro da minha e da sua casa, perguntando para mim e para você, sobre a minha e a sua fé, a minha e a sua fé em Cristo Jesus, e a gente sabendo que se a resposta ela fosse sim, nós seríamos arrastados para fora de nossos lares, lançados em uma prisão qualquer, esperando o julgamento de vida ou de morte por crer em Jesus. Qual seria a minha e a sua resposta? Pensa, irmão, pensa, irmã. Essa era a fé e a certeza de Saulo de Tarso. Ele cria de verdade que ele estava fazendo a coisa certa diante de Deus. Mas e eu e você? Também sabemos que estamos fazendo a coisa certa diante de Deus? Qual seria a nossa resposta diante de uma real possibilidade de morrer por causa da nossa fé? Já parou para pensar nisso? Até onde nós conseguiríamos ir? Ou, no contraste aqui, quão errada uma pessoa possa estar. Saulo de Tarso, após Jesus aparecer para ele no caminho lá de Damasco, após Cristo Jesus converter o seu coração, o antes Saulo de Tarso e agora apóstolo Paulo, ele reconhece seus erros, seus equívocos de fé, ao ponto de dar sua própria vida por Jesus. Preste muita atenção em algumas das falas do apóstolo Paulo. Atos 22, de 3 a 4. Não precisa abrir não, que eu vou lendo aqui. Preste atenção. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, Jerusalém. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como os sois todos vós no dia de hoje. Persegui esse caminho, que é o cristianismo, até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens quanto mulheres. De 9 a... Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome desse Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei meu voto contra eles, quando estavam para matá-los. E castigando-os muitas vezes, em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia até nas cidades estrangeiras. 1 Coríntios 15, 9. Pois eu sou o menor
dos apóstolos. Indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Gálatas 1, verso 13. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. 1 Timóteo 1,13. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. Paulo agora percebe o tamanho da sua ignorância em relação às coisas de Deus. Mas enquanto Saulo de Tarso, ele achava o quê? Que ele estava fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, quantos de nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas ainda nós estamos nos comportando como Saulo de Tarso? Não perseguindo, não prendendo, não matando cristãos, mas matando Cristo dentro de nós, a cada desobediência, a cada dia envolto com a vida de pecado, cada dia evidenciando a nossa falta de comprometimento com a igreja de Cristo. Será que se nós fôssemos inquiridos, interrogados, perseguidos pela nossa fé, ao ponto de morrer por ela, qual seria a nossa resposta? Sim, já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Ou como disse Pedro, por 3 vezes, não conheço esse tal de Jesus, hein, não. Meus irmãos, o mundo, ele está repleto, cheio de Saulos de Tarso. E em alguma medida, e por outras perspectivas, a igreja também está. E nós precisamos nos posicionar, amém, irmãos? Nos posicionar e passar a viver de forma condizente com a fé que nós professamos. Enfim, a morte de Estevão trouxe mais uma implicação muito importante. Ela está aqui nos versos 4 e 5. Leia comigo. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhe Cristo. Bom, em Jerusalém ficaram apenas o quê? Os apóstolos, e os demais fugiram para as diversas regiões. E um dos diáconos que a igreja levantou junto com Estevão foi esse Filipe aqui. E ele fugiu para a cidade de Samaria. E assim como Estevão, Filipe também tinha o poder do Espírito Santo para fazer o que? Sinais, prodígios, curas, milagres. O que fez atrair a atenção de uma enorme multidão. Ali ele expele demônios, e muita gente se converteu através do ministério de Filipe ali em Samaria. E por que Lucas faz o registro no livro de Atos de Filipe e não de outro diácono em algum outro lugar para onde ele tenha fugido? Primeiro, lembrando as palavras de Jesus sobre o roteiro da pregação do evangelho, que era Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. E segundo, pela importância da história de Samaria. Como nós vimos nas quartas-feiras, quem participou do panorama bíblico, nos estudos que fizemos todas as quartas, e aqui eu convido novamente a igreja, irmãos, junte-se a nós da quarta-feira. Está sendo uma bênção, uma maravilha a gente esmiuçar a palavra de Deus, como isso enriquece o nosso conhecimento, a nossa alma. Samaria foi a capital do Reino do Norte, quando Israel se dividiu em 2, e Judá era a capital do sul. E esses 2 reinos, eles esticaram
tanto o elástico com Deus, mas esticaram tanto, que Deus perdeu a paciência. Deus perde a paciência, irmão. Perdeu a paciência. Primeiro com o reino do norte, onde Deus envia quem? Os assírios. E eles chegam, destrói tudo. Tudo. Deus pesa a mão sobre o reino do norte, e depois Deus pesa a mão sobre o reino do sul, enviando quem? A Babilônia, para também devastar tudo. O ponto é que Samaria era a capital do reino do norte, e os assírios, eles tinham uma forma bem peculiar, bem particular, de tirar proveito das terras conquistadas. Os assírios levavam tudo o que interessava e enviavam para lá tudo o que não prestava. Então Samaria passou a ser um lugar onde os judeus se misturaram com os assírios, em seus relacionamentos, e só com gente boa. Relacionamento, casamento, comércio, e também o quê? Com a fé. Houve um sincretismo de fé. Samaria se tornou um lugar abominável para um judeu por causa da idolatria. Os samaritanos tinham a sua própria Bíblia. Eles eram judeus, mas agora eles tinham a sua própria Bíblia. Eles cultuavam o Deus de Israel e também os deuses assírios. Por isso os apóstolos ficaram o que? Possessos, quando viram Cristo falando com a mulher na beira do poço, a mulher samaritana. Primeiro por quê? Porque ela era mulher. Aquilo já foi um absurdo. Eles viram Cristo sozinho com uma mulher na beira daquele poço, pronto. E segundo por quê? Porque ela era samaritana. Aí pronto, aí lascou tudo. Irmãos, quem sabe já não havia uma comunidade cristã lá em Samaria. Sabe por quê? Lembra, a mulher samaritana, Cristo converteu ela. E em seguida o que ela fez? Ela trouxe uma multidão para ouvir Jesus. E agora você pode imaginar Filipe indo pregar o evangelho justamente nesse lugar. Mas como Deus, Ele sabe de todas as coisas. Lembra que eu disse há um ou dois sermões atrás, vamos me lembrar agora, que Filipe, ele era de fé judaica, mas ele não era judeu, ele era grego. Lembram disso, desse detalhe? Então, Deus vai usar uma pessoa certa para pregar o evangelho ali em Samaria, porque ele não tinha esse ódio. E Deus faz isso não só ali, mas em todos os demais lugares onde para um judeu era inconcebível por serem povos gentios. Os judeus odiavam samaritano muito mais do que gentil. Gentil chamavam de cães. Samaritano não vou nem falar. Mas se Deus não fizesse dessa forma aqui, irmãos, o evangelho nunca teria chegado até a mim e a você. Jamais. Ou seja, Samaria representa a próxima etapa da evangelização do mundo. Amém, igreja? Enfim, Filipe agora pregava em Samaria. E o texto nos diz que as pessoas paravam para escutar a pregação dele. Lê comigo o verso 6. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Irmãos, o que Estevão fez lá no seu sermão com o Sinédrio, Filipe também fez em Samaria. Pois a salvação era para todo aquele que cresce em Jesus como Messias, e não somente para judeus. E isso incluía quem? Aquele povo samaritano, e também o povo de Queiroz, o povo de Tupã e dos confins da terra. Filipe aqui está fazendo valer a promessa dada por Deus a Abraão, lá atrás, através da fé dele, que todas as nações da terra seriam abençoadas pela fé de Abraão. E Filipe pregava. E o que acontecia? Lê comigo o verso 7.
Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando alto, e vários paralíticos e aleijados foram curados. Meus irmãos, somente os apóstolos, Estevão e Filipe, o livro de Atos nos diz que podia fazer curas, milagres e expulsar demônios. O Novo Testamento nos diz que somente 15 pessoas, os apóstolos, Estevão e Filipe, podiam fazer esse tipo de coisa. Mas hoje você vê isso, você vê gente dizendo que faz isso em cada esquina. E aqui não era curar dor de barriga, sabe? Dor de dente, enxaqueca. Não. Aqui era fazer um aleijado andar, como fez lá na porta do templo. Eram pessoas conhecidas, com doenças realmente graves. As curas aqui eram incontestáveis. E o que isso causava nessa gente? Porque o povo estava ali vendo. Leia o verso 8 comigo. E houve grande alegria naquela cidade. Alegria dos que se converteram, alegria dos que foram curados, alegria dos que foram libertos. Houve um grande avivamento espiritual ali em Samaria, como resultado da morte de Estevão. Amém, igreja? Eu gostaria de fazer algumas aplicações na minha e na sua vida, que esse texto nos traz, além daquele que você já vimos no decorrer dele. E a primeira é sobre o teste de fé que Deus permite esses irmãos lá da primeira igreja passar. De ter um Saulo de Tarso na sua casa, perguntando em quem você deposita a sua fé. E dependendo da sua resposta, isso poderia custar a própria vida. Irmão, vamos ser sinceros. Nós não sabemos usar a liberdade que nós temos. Aliás, nós não sabemos aproveitar a liberdade que nós temos. Você acha que isso aqui limita-se apenas aos dias dos apóstolos? É óbvio que não. Muda para a Coreia. Coreia do Norte, vai lá. China, um ótimo país para você pregar o evangelho. Muda para qualquer país desses da Arábia e do Oriente Médio e abra sua boca para pregar o evangelho, que você vai compreender na prática o que nós estamos vendo aqui, no livro de Atos. Experimenta fazer um teste desse. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós não temos coragem de atravessar a rua para fazer a obra de Deus, para vir a um culto. Muitas vezes nós não queremos ouvir falar de Jesus. Quanto mais falar para outras pessoas, nós não queremos ouvir, quanto mais falar, para quem quer que seja. Muitas vezes nós preferimos muito mais o que esse mundo aí oferece, do que o que Deus tem para mim e para você. E nós precisamos mudar isso. Ou será preciso Deus permitir o que esses irmãos aqui passaram? Para que a gente acorde, para que a gente seja reavivado na fé. Onde há perseguição ao evangelho, há crescimento de igreja. Irmãos, não precisa ser assim. Essa mudança de comportamento começa comigo e com você, irmão. Eu e você não tivemos nossa mente renovada em Cristo Jesus? Deus não mudou a minha, a sua realidade? O que está faltando? Para ter uma ideia, hoje na China, a China deve ter ultrapassado já o número de cristãos da maior nação cristã do mundo, que é os Estados Unidos. Nós não sabemos com exatidão, pois eles escondem tudo, mas Deus sabe. E nós também sabemos. Porque lá, você dizer que é cristão, você desaparece do dia para a noite. Deus enviou os apóstolos para tantos lugares. Estevão a Jerusalém, Filipe a Samaria, e eu e você, irmão.
eu e você, na cidade de Queiroz. Vamos lá, o que eu e você, nós estamos esperando? Precisamos abrir a boca. Ou a gente está aguardando o quê? Não, quando a gente começar a perseguição, a lenha comendo nosso lombo, a gente acorda e vamos falar de Cristo. Disso. Não precisa esperar. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu tenho plena convicção que vai de fato haver um avivamento espiritual, não só aqui, mas em todos os lugares. Mas não precisa esperar. Isso, temos que falar isso agora. Quero uma mensagem urgente. E Deus espera que nós façamos assim. Amém, igreja? A segunda aplicação que eu gostaria de fazer do texto de hoje é essa mudança que Deus vai fazer na vida de Saulo de Tarso. Aqui, irmãos, é mais uma prova do poder extraordinário que o Evangelho tem, que o Evangelho possui. Por isso eu encorajo você, irmão, encorajo você, irmã, não desista de orar, não desista de acreditar na conversão do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, daquele ente querido, do seu melhor amigo. Se Deus ele tem poder para mudar uma pessoa como Saulo de Tarso, imagina o que ele pode fazer com a vida de qualquer um desses. Nós sabemos que muitas vezes a gente cansa, a gente desanima, a gente pensa em desistir, pensamos em deixar de orar, pensamos em deixar de clamar, mas Deus está dizendo a mim e a você essa noite: eu sou Deus e não há outro, eu tenho o poder para fazer o que eu quiser, somente eu posso mudar a realidade de uma pessoa, somente eu posso transformar um pecador como Saulo de Tarso, e é somente eu que posso mudar a vida daquele a qual você ora, daquele a qual você chora, daquele a qual você pede. Deus está falando: confia em mim, olha para mim, não olha para a diversidade, olha para mim, confia na minha graça, confia na minha misericórdia, não desista de lutar por aqueles que você ama. Nós não sabemos os propósitos de Deus com cada situação que a gente vive, não sabemos o que Deus está tratando na vida deles, nós não sabemos o que Deus está tratando na minha e na sua vida. A nós cabe o quê? Apenas obediência e confiança em Cristo. Meus irmãos, o amor de Cristo, ele move montanhas. O Evangelho de Jesus tem poder para salvar quem Ele quiser. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e não só hoje, mas por todo sempre, pois até a morte foi vencida por Ele naquela cruz, e ofertado isso a mim e a você, e a eles também. Nós precisamos abrir nossa boca, irmão, e confiar na graça de Deus. Ah, pastor, mas eu tento falar, mas eles não querem me ouvir. Se alguém recusar ouvir e falar de Deus, você falar de Cristo para ela, nunca se esqueça que você ainda pode falar delas para Deus. Dobra seu joelho, vai orar, clama pela vida dele e confie na graça de Deus. Pois o apóstolo Paulo disse que era o pior dos pecadores, que ele não merecia absolutamente nada do que Cristo fez por ele, pelo tamanha perseguição que ele fez com a igreja. E Deus teve muita misericórdia dele, e vai ter também de todo aquele a qual você ora, a qual você clama, a qual você chora todas as noites, pedindo para Deus alcançá-lo. Não desiste não, irmão. Muitos estavam dentro do nosso meio, mas a sedução lá de fora levou embora. Mas a semente do Evangelho está plantada. Mas há quem regue, mas há quem cultive aquela terra. Percebe a urgência do Evangelho? A gente se preocupa com quem a gente não conhece, negligencia quem está do nosso lado.
Não, irmão, não. A ordem foi para todos. Mas começa com o que está perto. Confie em Deus, mas clame pela vida dele. Não entregue os pontos. Nós não sabemos o propósito de Deus com a vida dele, e não sabemos o propósito de Deus com a nossa vida. Mas nós sabemos que Deus tem propósitos e serão todos cumpridos para a honra e glória de Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.